Quero que você abra a sua Bíblia juntamente comigo em Êxodo capítulo 14. Abra a sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 14. Versículo 10, nós vamos ler lá. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram, pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravos dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém, Moisés respondeu no versículo 13: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios, vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Preste atenção, o Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, levante o bastão, estenda sobre o mar, a água se dividirá, e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio nunca conseguiu chegar perto dos israelitas. Será que você está me acompanhando? Aí no versículo 21 de Êxodo capítulo 14 diz: Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas, e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar, e não sobrou nenhum egípcio com vida. Vamos orar ao Senhor? Pai, nessa noite, que a sua palavra, Senhor, ela fale ao nosso coração. Pai, essa mensagem aqui que nós lemos hoje, ela é tão verdadeira, ela é tão palpável nos dias atuais. E nós queremos entender um pouquinho dela hoje, Senhor. E queremos que o Senhor fale conosco, através de cada versículo. E que o Senhor use-nos de uma maneira soberana nessa noite. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia, meu irmão. Louvado seja Deus, aquele que nos dá a vitória. Nós podemos confiar nele, amém? Aleluia. Querido, deixa eu dizer algo para você. Quando a gente lê esse capítulo de Êxodo, capítulo 14, versículo 10 em diante, a gente começa a entender que o nosso Deus, ele é poderoso. Sabe, por muitos anos eu li essa mensagem como se estivesse lendo um gibi, um conto de fada, mas não.
Eu e você, nós devemos entender que o nosso Deus, Ele é poderoso para abrir o mar, para fazer 2 colunas, uma de cada lado do mar, para desafiar a gravidade e tudo que existe no universo, em prol, para que Ele se mostre poderoso, para que Ele se revele. Não existe limites para o nosso Deus. Talvez na sua vida um dia você olhou e se sentiu limitado, assim como Moisés, ao olhar para aquelas águas e se sentir limitado diante das situações que ele estava vivendo. Ei, preste atenção nessa noite, porque Deus quer te liberar, Deus quer entregar para você, Deus quer te tirar do Egito nessa noite, e quer te levar para um lugar de manjares. Mas para chegar no lugar do manjares, nós não seremos transportados. Talvez você está vivendo conflitos, porque você está vendo o que está acontecendo com o nosso universo, com o nosso mundo, aonde estamos sendo afrontados pela Covid-19, nós estamos perdendo os nossos entes queridos, pessoas que amamos, amigos, conhecidos. Querido, mas sabe de uma coisa? Quando eu olho para essa passagem, quando eu leio o Êxodo, quando eu vejo a vida de Moisés, esse momento de Moisés, querido, ele se sentiu desafiado, ele também se sentiu acuado em algum momento, mas ele seguiu a sua humanidade. Ele também pôde ter sentido medo nesse meio do caminho, quando as pessoas cobravam ele. Ei, não havia tantas sepulturas. Elas queriam dizer ali: por que você nos tirou daquele lugar? Será que a gente não podia morrer em paz? É isso que eles estavam dizendo. Será que nós não poderíamos morrer escravos? Ei, sabe o que existe com muitos de nós? Sabe o que muitos de nós temos nos nossos pensamentos? Que nós queremos mais continuar na nossa vida de escravo, na nossa zona de conforto, naquilo que não nos confronta, do que viver a alegria de ser livre, porque a liberdade dói, crescer dói. Às vezes você não está chorando porque você perdeu algo, mas porque você está crescendo em meio à dor. Ei, preste atenção, você está crescendo em meio à dor. Enquanto você cresce, você sai da sua zona de conforto. O que te dá conforto não te faz crescer, meu irmão. O que te estabiliza, o que te deixa parado não te faz crescer. Quantas pessoas nos dias de hoje estão se reinventando para terem um salário, para levarem dinheiro para casa? Sabe o que é isso? Provisão de Deus. A provisão de Deus não é quando você empreende algo, mas quando Deus te dá uma ideia incrível. Isso também é provisão de Deus. Quando Ele aprova o seu projeto, quando você sonha com um projeto. Ei, preste atenção nas pequenas coisas, porque é nos detalhes que Deus também se manifesta. É nos detalhes. Você está esperando algo sobrenatural acontecer na sua vida. Ei, deixa eu te falar, Deus vai se manifestar na sua vida com detalhes. E às vezes será com pequenos detalhes, meu irmão. Fique atento. Sabe, quando a gente vê, como diz aqui na palavra, Moisés recorre a Deus e fala: Deus, e aí, o que eu faço? E aí, como que vai ser? E Deus fala para ele: olha, Moisés, pega o seu cajado, levanta ele e toca no mar. Meu irmão, quantas vezes eu li isso achando que era um conto? Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite, querido? É hora de você começar a olhar para o mar e ver a possibilidade de um caminho, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que cria caminhos no meio da nossa incredulidade. No meio das impossibilidades, Deus cria uma possibilidade. Ei, será que você está recebendo essa palavra nessa noite? No meio da incredibilidade, no meio da incredibilidade, da falta de fé, Deus vai criar um caminho para mim e para você passar. Você precisa confiar, você precisa crer. Pode parecer loucura para você, como a gente vê aqui, e para Moisés também poderia ser uma loucura, meu irmão. Vamos pensar juntos algo. Moisés estava tendo uma responsabilidade. A responsabilidade, sabe qual era? De conduzir um povo para a terra prometida, de conduzir um povo para a terra onde eles não seriam mais escravos. Quantas vezes Deus quer nos conduzir para esse lugar, mas nós estamos tão habituados a viver na escravidão, nós estamos tão habituados a viver na mentira, nós estamos tão habituados a viver no pecado, a viver na mesmice, a viver no mesmo padrão, que quando Deus quer nos libertar,
Nós não estamos crendo que aquilo é uma libertação para nós, porque vai contra a nossa racionalidade humana. Ei, querido, preste atenção nessas minhas palavras, porque hoje Deus quer tirar você do Egito, dessa terra de escravidão. Deus quer tirar você dessa monotonia aí. Saia, meu irmão, saia da monotonia e viva a sua liberdade. Chega de ficar na escravidão. Chega de acreditar que o que vai te fazer crescer vai te quebrar, vai te matar. Não. Ei, deixa eu te trazer outra chave nessa palavra. Moisés tinha que carregar um povo, tinha que conduzir um povo. Ele não podia chegar e dizer: pronto, acabou, a gente não tem mais para onde ir. Como muitas vezes eu e você nós fazemos. Nós chegamos diante da situação, olhamos para a nossa família e dizemos: e aí, para onde nós vamos? Ei, pastores, talvez você olha para o seu rebanho, para os seus cultos, para os seus ajuntamentos e fale: e agora, para onde nós vamos? Ei, não é o povo que tem que fazer o mar abrir, é você. Talvez você, mãe de família, que está passando um momento desafiador na sua vida, toca no mar. Toca no mar. Esse é o tema da nossa mensagem hoje: toca no mar. E você vai ver ele se abrir. Tem pessoas que querem ver o mar se abrir, mas estão esperando com que os outros façam isso. Ei, você quer melhorar na sua vida? Toca no mar. Ei, você quer crescer? Toca no mar. Você quer evoluir? Toca no mar. Você quer um casamento? Toca no mar. Você quer sair das dívidas? Toca no mar. Ninguém vai fazer isso por você se você não fizer sozinho. É hora de você tocar no mar. É hora de você crer, acreditar. E se você não confia, se você não tem autoconfiança, comece a trabalhar isso no Senhor, no seu secreto. Pai, eu quero ser autoconfiante. Pai, eu quero tocar no mar sem medo. É a hora em que eu e você, nós devemos tocar no mar. Toca no mar nessa noite, querido. Toca no mar nessa noite. E Deus fala: Moisés, por que você está me perguntando isso? Irmão, deixa eu te trazer uma chave aqui, né, para essa noite. Antes do mar se abrir, na ordem natural, na ordem biológica das coisas, ele teve que se abrir no coração de Moisés. Ei, preste atenção. Antes do mar se abrir, antes de você conquistar o seu carro, a sua casa, o seu namoro, o seu casamento, os seus filhos, o seu ministério, você vai ter que abrir no seu secreto com Deus. Você vai ter que abrir no seu coração com Deus. Ei, preste atenção, meu irmão. O fato é que nós cristãos, Deus nos chamou e Deus nos mostrou quem Ele é. Nós somos privilegiados, porque Ele se revela, Ele se mostra para nós primeiro. Não há nada, meu irmão, que Deus não mostre para os seus primeiros. A palavra diz isso, que primeiro Deus vai falar para os seus profetas, para os seus servos. Ele vai contar primeiro para nós. Nós vamos saber se alguma coisa acontecer no universo. A palavra diz que Ele nos contará. Você só precisa estar atento à voz do Senhor, como Moisés esteve. Querido, Moisés esteve atento quando ele não estava vendo solução. Deus já tinha dito para ele: toca no mar. Nessa noite, toca no mar, meu irmão. Toca no mar nessa noite. E veja e contemple o mar se abrindo diante dos seus olhos, diante do seu povo. Eu sei que nessa noite existem pessoas que estão passando por momentos desafiadores nas suas casas, com suas famílias, que estão carregando as suas famílias nos seus ombros. Atrás de você tem uma nação. Os nossos lares é a nossa nação. As nossas igrejas é a nossa nação. O nosso povo é a nossa nação. Ei, querido, eu sei que não é fácil, porque eu também carrego um povo. Eu também sou responsável por um povo. Mas antes de abrir o mar na ordem natural, Deus tem me ensinado a abrir o mar no meu secreto.
Deus tem me ensinado a me convencer de que Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que eu possa pedir, que eu possa sonhar, que eu possa imaginar. Toca no mar. Toca no mar. Quando eu quero algo, Deus fala, toca no mar, Peter. O fato é que muitas vezes eu e você, nós crenteamos tanto, nós colocamos a nossa incapacidade e transferimos para Deus como se Deus tivesse que resolver todos os seus problemas, como se Deus tivesse que escolher o seu casamento, o seu cônjuge, o seu trabalho, o seu ministério. Ei, irmão, para de ser religioso nessa noite. Deus não vai fazer isso por você. Ah, pastor Peter, eu vou orar para ver se esse homem, essa mulher é de Deus. É Deus que vai casar com ela? É Deus que vai casar com ele? Ai, será que esse emprego é de Deus? Meu irmão, é hora de você crescer. Ei, juventude adulta, legacy up. Para de colocar as decisões na mão de Deus e assuma a sua responsabilidade como homem, como mulher de Deus. Você pode orar para Deus abençoar o seu trabalho, porque aonde você pisar, tudo vai ser transformado. Se seu emprego existe conflitos, é uma droga, se você acha que ele não está prestando, você está ali para fazer prestar, você está ali para tocar no mar e o mar se abrir, e todo o povo passar. Eu não sei se você entendeu essa mensagem, mas essa mensagem quer dizer, sobre você está a responsabilidade de tocar no mar. Quantos cristãos eu atendo, muitas vezes, atendia na minha sala, ai pastor, eu quero sair do meu emprego, porque lá não é o meu lugar, porque lá o povo não vale nada, porque lá o povo rouba, o povo mata. E daí, meu irmão? Você está lá para fazer a diferença. Deus não te colocou ali para ser mais um ímpio, com pensamento ímpio. Ei, presta atenção. Você pode ser crente de carteirinha, mas às vezes dentro de você, você é mais ímpio do que o próprio ímpio que não está convertido. Seu pensamento é mais de ímpio do que de cristão, do que aquele que vive com Deus do sobrenatural. Ao invés de você murmurar e reclamar do que está acontecendo no Brasil, do Bolsonaro, ou qualquer outra coisa, ora, tem uma postura diferente no mundo espiritual. A gente, quanto cristão, nós podemos chegar ali de frente àquele juiz, e requerer os nossos direitos, como cidadão dos céus. Tem uma vida diferente, haja diferente, tem atitudes, maneiras, de alguém que conhece a Jesus, e o poder que ele está liberando. Moisés poderia ser como aqueles demais que estavam atrás dele, mas ele quis ser diferente. Ele tocou no mar. Sabe o que falta para você crescer? Sabe o que falta para você evoluir nessa noite? Tocar no mar, ter atitude diferente. Ao invés de você reclamar, porque na minha cidade vai fazer lockdown, na minha cidade vai fechar tudo de novo, nós estamos porco. Ao invés de você fizer isso, libera uma palavra de esperança. Jejue 24 horas, entre no seu secreto, entenda que a sua oração pode mover os céus. Tente enxergar a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e fazer dessa pequena nuvem crescer com a sua fé. Ei querido, eu não sei você, mas como eu fui confrontado por essa passagem, como eu estou sendo confrontado falando você e me escutando. Se você quer atravessar o mar, se você não está vendo caminho, toca no mar. Mas se você quiser continuar morrendo, se você quiser continuar olhando para trás, como eles, como os israelitas, olhando para trás e murmurando e reclamando, e provando a Deus toda hora, e com medo, você tem duas opções, e essa é uma delas. Você pode ficar e morrer antes de conquistar a promessa, de chegar na promessa de Deus, ou você pode fazer como Moisés, assumir a sua responsabilidade de homem, de mulher, de pastor, de líder espiritual, e bater no mar, tocar no mar, e ele se abrir, e você passar, e você ver o sobrenatural de Deus acontecer diante dos seus olhos. Tire o medo de dentro de você, jogue fora. Tire, meu irmão, tire de dentro de você toda a insegurança e jogue fora.
tire tudo aquilo que impeça você, que amarra os seus braços de tocar no mar. Se é o medo que te amarra, tira ele. Se é alguém que caminha ao seu lado, que dá palavras de negatividade, tira ela. Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, igreja, Legacy Up, juventude adulta, igreja brasileira, é hora de desatarmos os nossos laços e tocarmos no mar, para que ele se abra. O que é impossível para você? Ei, deixa eu liberar uma palavra profética sobre a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus, você que tem algo impossível que precisa ser liberado nessa noite, nessa semana, em nome de Jesus Cristo, eu libero agora. Você vai viver um milagre de Deus nessa semana, nesse mês. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Eu libero isso como autoridade espiritual. Se é o seu emprego, que seja agora, em nome de Jesus, aberto, dividido. Se é algum dinheiro, alguma herança, coisas que você nunca imaginava, nessa hora, seja agora em nome de Jesus dividido. Tocamos no mar, não com o cajado, não com nossos pés, não com um microfone, não com as nossas Bíblias, mas com a nossa fé. Com a nossa fé. Nesse tempo de pandemia, sabe o que Deus quer? Não quer ouvir a sua murmuração. Quanto mais você murmurar, mais maldição nós vamos ter. Porque é isso que a Bíblia diz. Quanto mais o povo murmura, menos agradece. Mais coisas, mais maldição nós vamos acarretar, meu irmão. Então começa a liberar palavras de gratidão. Quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem. Mais bênçãos são liberadas sobre nós. Para de murmurar. Veja a fidelidade do Senhor. Saia dessa posição de escravo. Escravo é que murmura, escravo é que reclama, nada tá bom. O irmão não me liga. Eu não sou escalado. O pastor não me chama, o pastor não cuida de mim. Eu não estou vendo meu parente, a minha mãe não liga para mim, o meu pai não liga para mim. Ei, meu irmão, não aprendeu ainda que a nossa dependência é do Senhor? Que nós estamos juntos, que todos, uns dos outros, precisamos uns dos outros. Todos nós sentimos falta, carências, necessidades. Mas nós precisamos confiar também em Deus. Deus tem nos ensinado isso. Confie em mim e na força do meu poder. Ei, querido, deixa eu dizer algo para você. Deixa eu trazer uma outra referência para você. Moisés, meu irmão Abraão ali, quando ele também foi chamado por Deus, quando Deus chamou ele ali em Gênesis 12, quando ele fala, ei Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Querido, Abraão não sabia para onde ele ia, ele não viu para onde ele ia, mas ele podia confiar. Sabe o que falta para mim e para você? Confiar. E confiança a gente exerce no nosso secreto. É você reconhecer a voz do mestre e obedecer mesmo sem saber para onde você está indo. É você entender que mesmo que não seja o lugar que você tanto desejou, amou estar, será o melhor lugar, porque Deus, Ele sabe dar boas coisas a nós. Eu quero te contar um testemunho também. Antes de eu ir para um centro de treinamento, eu estudei em Curitiba, num centro de treinamento missionário. E eu me lembro que eu queria muito vir para o CTMDT, o Centro de Treinamento Ministerial do Diante do Trono, aqui em Belo Horizonte. E eu me lembro que em 2006 eu comecei a orar loucamente. E no dia do meu aniversário, eu fui para a igreja de onde eu era uma igreja pequena. E nessa igreja, no dia do meu aniversário, eu comecei a orar, pedindo para que o Senhor testificasse. Pedindo para que o Senhor, se Ele fosse me dar um presente, de todos os presentes seria o meu envio. Nunca ninguém na minha igreja tinha pedido isso. Mas sabe de uma coisa, querido? Aquele dia eu pedi para Deus, eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me envie. E aí eu me lembro de ir para a igreja na data do meu aniversário, dia 19 de julho de 2006. E eu fui orar. E naquele momento, com todos os meus papéis prontos, com tudo já indicando indo para perto, aqui de Belo Horizonte,
Meu irmão, Deus falou assim para mim: Peter, não é para lá que você vai. Eu quero que você vá para um outro lugar. E eu falei: Deus, que lugar? Eu quero que você vá para Curitiba, para um centro de treinamento missionário que tem lá. Meu irmão, estava tudo preparado. Eu já estava projetando meu futuro. Eu não sabia também para onde ia. Eu não sabia como era lá. Aqui em Belo Horizonte eu já sabia tudo como era, os quartos, os banheiros, a hospedagem, os valores, tudo. E aí, eu lembro de eu voltar para casa e minha mãe perguntar para mim: e aí, o que Deus falou para você? E eu falei: mãe, Deus me mandou ir para um outro lugar. E eu me lembro que Deus trouxe, como se fosse hoje, Deus me trouxe esse capítulo de Gênesis 12, aonde Abraão, ele também não sabia para onde ia. E Deus falou para mim: Peter, você precisa confiar em mim. Você acredita que lá é o lugar de propósito? Sabe, querido, Deus me ensinou algo e eu quero te ensinar algo, quero liberar essa chave sobre a sua vida. Muitas vezes, você não vai para um lugar que você quer. Você não vai para um lugar que você sonhou. Mas você vai estar e vai ir para um lugar de propósito, que vai te apontar para o propósito. Às vezes você fala: mas é esse lugar? Eu não queria estar aqui, essa pessoa é muito chata. Isso é muito ruim. Mas ali é o lugar do propósito acontecer na sua vida. Se você não tiver essa consciência espiritual, você vai estar aqui, ali, lá, e nada será suficiente para você, porque você não está à procura de cumprir um propósito, você está à procura de cumprir uma vontade própria, um ego pessoal seu. E no reino não existe egos, existe servos, mas egos não. Eu comecei a morrer para mim nesse dia, meu irmão. E eu fui obedecendo ao Senhor. Quando eu cheguei lá, não conhecia nada, ninguém. Eu levei um susto quando eu cheguei no quarto, irmão. Mas foi naquele lugar que Deus me ensinou a amá-lo. Foi naquele lugar que o meu caráter foi forjado, que a minha podridão foi mostrada, que eu tirei minha armadura e eu pude ver o tanto que eu era leproso, o tanto que eu era fedorento por dentro, o tanto que eu estava podre por dentro, o tanto que eu era fútil. Meu irmão, e de lá para cá, o Senhor só me amassa, mas eu entendo que eu estou no propósito. Quando você entende isso, você não precisa ficar com medo de perder cargos, perder emprego. Você não precisa ficar com medo das pessoas te amarem ou te odiarem. Você não precisa ficar com medo se as pessoas estão te aprovando ou te reprovando. Você não precisa se colocar no campo da comparação, se você é maior, se você é menor, se você é influente, se você é menos influente. Ei! Quando você está no propósito, meu irmão, você sabe que você está intocável, porque Deus, Ele te protege de tudo e de todos, porque o propósito, ele é inabalável. Você precisa entender, meu irmão, que Deus está liberando para nós aqui são revelações do alto. Meu Deus, começa a acreditar. Abraão sai da sua terra, e cada vez que Deus, ele te dá uma ordem, ele também é como um Kinder Ovo. Você compra o chocolate, mas vem uma surpresa dentro, irmão. Toda vez que Deus te dá uma ordem, vem acompanhado também de uma promessa. Quando ele fala para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sabe o que qual é a continuidade? Ele diz: eu vou te fazer pai de nações. Você será famoso. Todos te conhecerão. Veja, irmão, há mais de 2000 anos atrás, nós ainda continuamos conhecendo Abraão. Você entende o peso dessa responsabilidade? Quando você cumpre o propósito de Deus, quando você obedece o propósito de Deus, meu irmão, o seu nome vai ecoar por muitas nações. Porque você não está cumprindo o seu sonho pessoal, os seus objetivos pessoais, mas você está cumprindo o propósito de Deus. Eu sei, fica tranquilo,
Eu também já quis viver os meus sonhos pessoais. E de vez em quando eu quero sair de tudo e viver os meus planos pessoais. Mas Deus me mostra como Ele tem sido fiel. E como é maravilhoso tocar no mar. Tocar nas minhas impossibilidades. E mostrar para elas o tamanho do meu Deus. E de todas as possibilidades que Ele libera sobre mim. E Ele vai liberar sobre a sua vida nessa noite. Ele vai liberar sobre o seu coração nessa noite. E Ele vai te entregar o que você precisa, o que você quer. Mas lembre-se, meu irmão, não seja religioso. Para de transferir a sua responsabilidade para Deus. Não é porque Ele é Deus que Ele tem que também fazer tudo por você. Nós não somos filhos mimados. Por muitos anos a igreja pregou isso, que Deus tinha que dar, que Deus tinha que fazer, porque eu tinha que ter. Ei, para! Só da gente respirar já está bom demais. Nós já estamos no lucro. Nos dias atuais, meu irmão, respirar bem, você fazer assim, ó, e não sentir nada no seu pulmão aí, você já está no lucro. Tem gente que está respirando com um negócio lá, com um respirador. Então você já começa a agradecer a Deus que você não precisa. Já é um status isso, já é uma posição isso. Deus tem cuidado de mim e tem cuidado de você. Vamos agradecê-lo. Vamos atravessar esse mar. Vamos tocar no mar. Ele vai se abrir e nós vamos passar. Não vamos ficar murmurando nessa noite. Eu quero impulsionar você, a sua casa, a sua família, a tocar no mar, a passar nesse mar, que vai se abrir e você vai passar, e os seus pés, como ali, daqueles israelitas, eles não serão molhados, porque Deus fará a gente passar por terra. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu confio em Deus. E sei que Ele trabalha por mim. Assuma suas responsabilidades nessa noite e toque no mar. Amém? Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. Aonde você está nessa noite, existe algo que Deus está trabalhando no seu coração, meu irmão. Talvez você ache que o seu emprego é a resposta para todos os seus problemas, e ele não é. Talvez você achou que a igreja física era a resposta para o seu problema, e ela não é. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Deus está nos ensinando a abrir o mar com a nossa fé. Deus está mostrando para nós que não existe classe social que possa abrir esse mar. Que não é o seu emprego, que não é o seu carro, não é o seu grande ministério, o seu grande nome que vai abrir o mar. Não. É a sua fé. Por isso eu quero impulsionar você nessa noite. Em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida.